Cotidiano e Você de hoje está recebendo aqui o Dr. Nelson Nazar. Ele é desembargador federal do trabalho do TRT da 2ª Região. Foi eleito desembargador presidente do tribunal para o biênio de 2010-2012. É mestre em Direito, doutor em Direito e professor, tudo. E deve estar todo mundo imaginando o que está fazendo o músico do lado dele. É que a gente aproveitou que ele estava acompanhando o Sebastião na última entrevista nossa. Isso. E descobrimos que o Dr. Nelson é cantor também, né, Dr. Nelson? Eu, às vezes, gosto de cantar alguma coisinha. Não, olha, a gente sabe Alguma que... coisinha, não? Alguma coisinha não, isso é muita modéstia, doutor. É o seguinte, nós temos até um DVD ali, ó, que foi lançado há pouco tempo. Eu tive no lançamento. Tive Nelson por Nelson, Nelson Gonçalves, cantado por Dr. Nelson Nazar, né? E é interessante que a gente vê, às vezes, o direito, que é uma área tão fria, né? Porque lex dura lex sed lex, né? A lei ela é dura e ela é fria. E a gente vê, de repente, um dos desembargadores mais importantes do país cantando, como ele vai cantar agora pra gente. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias ir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim, por fim, por fim. Meu Deus, olha que beleza, né? Muito interessante. Bondade de você. Mas o que mais bate no coração, a música ou o direito? Os dois. Um país sem direito é um país triste. Sei. É um país que deixa de ter alegria de vida. Porque o direito é você dar a cada um o que lhe é devido. Aliás, na máxima de Santo Tomás de Aquino. Justamente, é verdade. De Aquino. Isso mesmo. E de Santo Agostinho também. Também. Que foi um dos precursores da existência do direito e da forma de existir do ser humano. Não é? É verdade. O senhor está falando uma grande verdade, na verdade. O que nós conhecemos de direito, esse direito mais ocidental, ele foi praticamente forjado na igreja a partir dos pensadores católicos, Agostinho e Tomás de Aquino. Exatamente. Né? Jacques Maritain. Jacques Maritain, grande, justamente. Jacques Maritain, que foi um dos precursores da ideia do atual capitalismo humanista, Isso mesmo. que é um dos eficientes maneira de se estruturar um bom capitalismo com liberdade de propriedade, mas com proteção às pessoas e aos trabalhadores também. É o grande filósofo Maritain que deixou esse legado, né? Porque a gente acha que capitalismo sempre é selvagem, mas não. Né? Existe um capitalismo bom, humanista, né? Que o senhor tá Sem falando. dúvida. O capitalismo humanista hoje está na Escola de Pensamento Jurídico da PUC de São Paulo, de quem eu tenho a honra de ser
professor e está revolucionando o mundo. Interessante. Veja a presença do Papa Francisco quando veio aqui no Brasil. O que ele propõe? Ele propõe o equilíbrio das coisas. Ele propõe a estrutura do amor com a possibilidade do crescimento humano, não é? Isso é verdade, é interessante. E a música vai na mesma esteira também, né? Vai na mesma esteira também. Interessante, né? Doutor Nelson, hoje a gente está comemorando aí, agora não, mas os 70 anos da CLT, né? E é bem a área de atuação do senhor. O senhor é um juiz trabalhista. O senhor acha que hoje a CLT ela está atualizada ainda ou ela precisa ser revista de alguma forma? Essa é uma questão muito interessante e muito importante de ser abordada. A CLT, ela tem 70 anos, mas não é pelo fato dela ter 70 anos que ela é velha. Eu tenho 66 e não me julgo velho, me julgo jovem. O que ocorre? A CLT é um dos instrumentos que mais se aperfeiçoou no curso do tempo. Hoje, a CLT está completamente transformada e modernizada e, no curso do tempo, ela continua a ser modernizada. Eu escrevo num dos meus livros, que se chama O Contrato de Trabalho e o Direito Econômico, que o direito do trabalho é direito econômico, porque não é possível você imaginar a existência do direito que protege o trabalhador sem que haja a proteção à empresa que trabalha na forma da lei, que contrata e que produz riqueza. Só é possível repartir riqueza quando a riqueza cresce. Então, eu vejo esses 70 anos da consolidação das leis do trabalho como um momento muito importante. Porque, se nós imaginarmos, vamos verificar que a consolidação das leis do trabalho é irmã gêmea do Código de Defesa do Consumidor. E que é o Código de Defesa do Consumidor? É uma estrutura de defesa do pequeno consumidor grande frente às grandes entidades empresariais que podem querer fazer dominação de mercado ou abuso do poder econômico. O Código do Consumidor, ele é um código de proteção, assim como é a consolidação das leis do trabalho, que vem se modernizando e vem se adequando. Tanto que hoje a consolidação das leis do trabalho é um instrumento, eu ouso dizer isso, porque já disse isso quando defendi o meu doutorado, é um instrumento de direito econômico para alcançar o quê? A igualdade, que é o principal elemento existente na Constituição Federal Brasileira. Igualdade. Igualdade, aquilo que acabamos de dizer. Tratar cada um desigualmente para que essas pessoas possam romper, não é? No âmbito das suas desigualdades. Então, atingir a igualdade significa proteger o mais fraco e significa também dar sequência à produção empresarial para a produção de riqueza, a fim de que haja um crescimento coletivo. Assim que eu vejo os 70 anos da CLT, assim que eu vejo a forma de crescimento do direito do trabalho e do direito empresarial. O direito empresarial hoje é absolutamente
indispensável à estrutura de um país como o nosso. As empresas precisam sobreviver bem, pagando menos tributos, pagando menos encargos e, com isso, produzindo mais e melhor. O senhor falou do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. A gente vê que, quando ele foi elaborado, por exemplo, não levaram em consideração um tipo de comércio que é o comércio eletrônico, que existe hoje. Isso a gente sabe que é uma revisão que deve acontecer em breve no CDC. Na questão da CLT também, ela não foi criada de uma forma rígida demais, que não contempla algumas atividades do mercado atuais. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Cabeleireiros. Hoje a gente sabe que os salões de cabeleireiro do Brasil inteiro, eles trabalham muitas vezes com aquele alocação de cadeira ou trabalham com um percentual que o cabeleireiro recebe sobre corte de cabelo e ele não... mas a obrigatoriedade do salão deveria ser feita em cima da CLT. Mas se você perguntar para os cabeleireiros, eles não querem a CLT. Você vê alguma possibilidade de haver mudanças ainda na CLT para esses tipos de atividade, esses tipos de profissionais? Eu já sinto e já percebo que isso está começando a acontecer. A participação coletiva no instrumento da pequena empresa, na estrutura da pequena empresa. O cabeleireiro, como foi dito aqui. Corretor de seguros. O corretor de seguros. De imóveis. O corretor de imóveis. Eles crescem junto com a empresa, dão um pouco de si para a empresa e se estruturam também sob a forma de participação daquilo que a empresa produz. Foi dito agora corretores de imóveis. Um corretor de imóvel hoje bem situado, ele pode ganhar muito mais do que o patrão. Sem dúvida. Do que a própria estrutura imobiliária, se ele for dedicado, se ele tiver efetivamente interesse em crescer. E está havendo um caminho nesse sentido, porque se não houver um caminho nesse sentido, se os ramos do direito forem considerados assim ultrapassados, eles serão vencidos pela própria atuação da própria sociedade. Olha, a conversa está muito boa, mas eu preciso de música na conversa. Vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar então. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria. Andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Nosso barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que apagou. E hoje, quando do sol a claridade forra meu barracão, sinto saudade da mulher pomba-rola que voa. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional.
obrigado. Muito bom. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Estamos de volta aqui com o Dr. Nelson Nazar, nosso desembargador, mas que já deu um show. Aliás, ele dá show em todo lugar, no direito trabalhista e também cantando e também nos shows. Depois a gente vai ver um trecho do show do lançamento do DVD, fantástico, e eu escolhi a música para tocar, Mulambo, vocês vão escutar. Mas a gente vai continuar a conversa aqui, né? A gente queria falar justamente sobre essas questões que estão acontecendo, que parece que pululam a cada momento em todos os lugares, essas manifestações que a partir de junho começaram no Brasil e se espalharam pelo país todo com um rastilho de pólvora. E como que é a visão de um juiz ou do direito? Você acha que essas manifestações têm um pouco como forma de atingir também o judiciário, ou isso é direto para os políticos ou também para os judiciários de uma certa forma? Olha, eu vejo essa questão sob uma forma muito serena. Em primeiro lugar, é preciso chamar a responsabilidade dos veículos de comunicação em relação àquilo que divulgam sobre coisas que possam levar a violência ou ao quebra-quebra ou a qualquer outra forma não democrática de manifestação. O que eu vejo nessas manifestações é uma forma de um desabafo coletivo, onde o povo vem pedir igualdade, vem pedir que as instituições efetivamente funcionem. E, nesse sentido, também acabam por atingir o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no sentido de que o Poder Judiciário precisa dar eficiência àquela estrutura que ele coloca quando ele absolve ou quando ele condena. É preciso que haja eficiência. Falando em eficiência, eu preciso dizer que no início da minha gestão como presidente do tribunal foi implementado o processo eletrônico. E por que isso é importante? Porque é uma forma de trazer agilização, agilidade à estrutura do Poder Judiciário. O processo eletrônico ainda está numa fase incipiente, enfrentando dificuldades. Nós, bacharéis em Direito, não fomos treinados para isso, e mais especificamente aqueles que têm mais idade como eu, mas o que nós verificamos é que o caminho está sendo trilhado. O caminho está sendo trilhado. E eu vejo que está havendo uma grande transformação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que antigamente era um poder enclausurado, um poder fechado, ele já não está mais assim. Nós vemos, por exemplo, que as sessões do Supremo Tribunal Federal são feitas ao vivo. Os votos dos ministros são dados de forma aberta. As discussões são feitas também de forma aberta. E
para a população é importante que ela veja que existem muitas divergências. As divergências fazem parte do jogo democrático. Quando um ministro pensa diferente de um outro ministro, Isso. não significa que um ministro é melhor do que o outro. Isso. Significa que faz parte do jogo democrático, da estrutura do debate do Poder Judiciário. Isso nós já temos interna corporis há muito tempo. Nós implementamos no biênio anterior, na minha administração aqui no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, o filme das sessões. As sessões, através do computador, acabam por ser divulgadas a toda a população, né? Isso é muito importante, porque o Poder Judiciário tem que estar próximo daquilo que a população quer. O senhor não acha que, por exemplo, essas movimentações que tiveram na rua, o povo todo na rua, e o resultado do julgamento do mensalão do Supremo Tribunal, se o resultado fosse contrário, fosse diferente do que está acontecendo, isso poderia ser o fim da credibilidade do judiciário no Brasil? O senhor acha que isso foi levado em consideração também no veredito dado no Supremo Tribunal? Se eu entendi bem a sua pergunta, a sua pergunta é uma pergunta duríssima e dificílima de ser respondida, porque ela, num certo sentido, impõe um caminho para a decisão que o judiciário tem que tomar. O que me parece é o seguinte: acima do Poder Judiciário, nós temos a ordem jurídica. O Poder Judiciário é um porta-voz da ordem jurídica. Quando ele condena ou absolve, ele tem que fazê-lo de acordo com o que está estabelecido na lei. Porque, senão, nós estaremos diante do arbítrio. Agora, quando acima da ordem jurídica, nós temos a Constituição Federal. Então, quando cada ministro se manifesta sobre uma determinada questão que é posta, ele está fazendo todo o empenho em defender a ordem jurídica, ou seja, colocar os fatos de acordo com aquilo que está na lei. Não acho que quem quer que seja tenha o direito de questionar esta forma de formação de pensamento que um magistrado tem sobre uma determinada questão, quando ele tem a convicção, o livre convencimento estruturado na forma da lei. Mesmo que ele esteja errado, para isso tem os recursos. Não sei se eu respondi a sua questão. Não, respondeu. Eu te pergunto isso não só por causa da vontade popular, do anseio popular que a gente estava falando das manifestações, mas, por exemplo, a gente vê que algumas mudanças que a gente tenta fazer no Congresso são barradas em cima do que eles chamam de cláusula pétrea. Que eu não sou jurista, eu não entendo direito o que é, por isso que eu estou perguntando para o senhor. Por exemplo, estamos falando da redução da maioridade penal. Sim. E lá dizem, muita gente fala, não pode reduzir a maioridade penal porque é cláusula pétrea. A minha pergunta é assim, a vontade popular, porque eu acho que hoje 70%, 80% da população quer a redução da maioridade penal. E o malefício que traz essa criminalidade, os menores infratores, por exemplo, por que a cláusula pétrea ela é mais forte do que a vontade popular? Estou te perguntando uma visão de jurista. A vontade do povo não deveria sobressair a qualquer outra coisa, mais forte até do que a Constituição, digamos assim? A primeira questão é saber se a redução da maioridade penal é mesmo cláusula pétrea.
Essa é uma questão que está em debate. Para mim, não é. Para mim, não é. Eu entendo que existe a possibilidade da redução da maioridade penal sem que haja infringência à existência de cláusula pétrea. Explica para quem está nos assistindo o que é cláusula pétrea. Cláusula pétrea são comandos que são tão importantes para a ordem jurídica que elas não podem ser alteradas sob pena de se quebrar todo o sistema jurídico como um todo. Então, por exemplo, cláusula pétrea, a defesa dos direitos individuais. O princípio da igualdade, cláusula pétrea. Agora, o princípio federativo, cláusula pétrea. Não é possível que haja uma emenda constitucional que possa retirar o princípio da federação. A federação, ela é indissolúvel. Agora, estas regras que foram eleitas como matérias tão essenciais e que são cláusulas pétreas, elas têm que ser bem interpretadas à luz do sistema da Constituição como um todo. Porque senão o povo começa a sentir, a população em geral começa a sentir. Por exemplo, foi tocado, deputado, a questão da maioridade em relação à grande violência. Então, é possível imaginar que o menor, pelo simples fato dele ter um dia menos do que 18 anos, ele seja impune, ele tenha o direito de fazer a lei? Quer dizer, essa é uma questão a ser pensada, né? Muito bom. Olha, Dario, é bom a gente escutar professor falando, né? Que a gente, né, além da gente aprender, a gente vê que a gente tem que ler mais, entender mais, né? Já está terminando? Já está terminando. Com o vídeo. A gente vai terminar daquele jeito. Vamos terminar escutando, né, no show de lançamento do DVD Nelson por Nelson, do Dr. Nelson Nazar. Também tem outro CD ali, ó, Nelson Nazar, Vale a Pena Sonhar, que é o anterior, né? O anterior. É um CD também com músicas lindíssimas. E música boa, de qualidade, não é essas porcarias que a gente vê hoje, não. É música de verdade isso aqui. Obrigado. Né? Muito bom mesmo. Vamos ver, então. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, que depois de tudo que ela me fez, eu jamais poderia aceitá-la outra vez. Bem sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ela voltou e comigo ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou.